Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre fertilidade feminina. Ao meu lado, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, que continua aqui com a gente, e também o Dr. Vitor Henrique de Oliveira, ele que é médico, ginecologista e obstetra e fala conosco direto de São Paulo. Obrigada por permanecerem conosco aqui em mais esse programa. E eu já queria saber, logo nesse primeiro bloco, esse bloco que são as principais dúvidas dos nossos telespectadores, como saber qual é a hora certa de procurar ajuda? Como o Marcelo comentou anteriormente, todo casal que pretende ter um filho, a gente já orienta a fazer o acompanhamento pré-concepcional para justamente ter esse planejamento familiar. Agora, quando identificada a infertilidade, como a gente comentou em relação ao diagnóstico, né? Um casal jovem, antes dos 35 anos, né, que está há um ano tentando de forma regular e não consegue, esse é o momento de procurar. E um casal acima dos 35 anos, em 6 meses de tentativa, já tem que procurar. Hoje em dia, se recomenda que mulheres acima de 40 anos, quando pretendem ter filhos, deveriam fazer esse acompanhamento desde o início, porque o processo de investigação ele pode levar um tempo, né? O ideal é que esse processo não demore mais do que 6 meses, porque essa mulher já tem um tempo avançado, então a gente vai precisar de um tempo para conseguir investigar. Então, vai depender da faixa etária, né? Antes dos 35 anos, depois dos 35 anos ou depois dos 40. Vitor, quando você fala um casal tentar de forma regular, vamos explicar o que seria o tentar de forma regular? É só nos dias do ciclo? E aí, junto a essa pergunta, eu até quero emendar mais uma coisa. Hoje, né, com a modernidade, né, soluções e problemas da modernidade usam aplicativos para ver qual o melhor dia para engravidar. Queria que você falasse sobre isso, sobre a forma regular e os novos hábitos. Até onde eles ajudam? Perfeito, Glaucia. É muito importante essa pergunta, porque eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe nas consultas, né? O que seria de forma regular? Pode parecer óbvio, mas não é óbvio, a gente tem que explicar. Então, o casal que está tentando de forma regular, a mulher não deve estar utilizando nenhum método anticoncepcional, né? Ela não pode estar tomando nenhum método, ou aplicando, ou usando o DIU. O casal também não pode estar usando preservativo. Eles têm que ter relações vaginais e no final da relação o conteúdo tem que ser ejaculado intravaginal. Então a gente tem que ter uma relação sexual que compreenda isso e de forma frequente que a gente fala. A gente sabe que o período fértil ele é uma parte do mês, né, do ciclo menstrual. Só que se a gente pedir para esse casal ter relações apenas naquele período, isso pode aumentar muito o nível de ansiedade. Então, a gente fala que esse casal tem que ter relações naquele período pré-ovulatório, né? A gente sabe mais ou menos um pouco antes o dia que ela vai ovular, se o ciclo dela é regular. Então, a gente pede para que naquele período eles tenham bastante relações. E a gente pede também que eles tenham de forma regular, relações semanais, para que isso seja algo da vida rotineira do casal. E os aplicativos, né, a tecnologia, ela vem ajudar para isso. Porque a mulher ela consegue, então, deixar regulado no celular qual é o dia, mais ou menos, da ovulação e consegue programar essas relações, né? A gente só fala que, dependendo do companheiro, se for um companheiro muito ansioso ou não, às vezes é importante que isso seja de uma forma natural, porque senão, se fala assim, hoje é o dia, amanhã é o dia, isso pode gerar muita ansiedade para o casal. Então, o mais importante é que eles tenham uma vida sexual saudável, para que quando estiver no período periovulatório, aquela relação esteja dentro de uma rotina. Como o Vitor disse, né, Marcelo, essa tecnologia tem que vir para ajudar, né, porque senão pode ter um efeito totalmente contrário. Sim, é importante também lembrar que isso aumenta o poder de consciência da mulher e o maior controle e regulação sobre o próprio corpo e até em relação aos desejos de gestar, né, com as configurações de família de todas as formas e de todos os jeitos, o processo de gestar e de engravidar vai ganhando coloridos e cores diferentes. E às vezes é importante que a mulher conheça esse período justamente para poder facilitar no processo de concepção, se for o desejo dela, né? Vitor e Marcelo, é possível elencarmos os melhores tratamentos para a infertilidade? Quais são os riscos, né, e benefícios de cada uma delas? Quando a gente falar de tratamento para infertilidade, vai depender muito da causa, né? Se é uma causa masculina, feminina, se é uma causa
orgânica, hormonal. Então, o tratamento para cada tipo específico de infertilidade vai depender da causa. Agora, muitas vezes a gente fala sobre o tratamento, a reprodução assistida, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em tratamento para infertilidade, a gente associa com a reprodução assistida, que foi uma maneira da gente conseguir aumentar as chances de gestação de um casal, né? E quando a gente fala de reprodução assistida, não necessariamente até de um casal, a gente consegue até mães solos que conseguem fazer uma produção independente de gestação, né? Então, a reprodução assistida é o tratamento que a gente tem. E dentro da reprodução assistida, a gente vai ter tipos de complexidades. O que é exatamente a reprodução assistida, Vitor? Reprodução assistida são as técnicas utilizadas para o tratamento da infertilidade. São as técnicas utilizadas para a gente aumentar as chances de um casal conseguir uma gestação. Elas podem ser divididas em baixa complexidade e alta complexidade. São coisas que as pessoas já ouviram falar. Então, é o coito programado e a inseminação artificial, a baixa complexidade, e a alta complexidade, a fertilização in vitro. O que acontece? Dependendo da causa da infertilidade, a gente consegue utilizar métodos de baixa complexidade. O coito programado, por exemplo, a paciente vai estar fazendo um acompanhamento, tanto hormonal quanto de ultrassom, para saber qual é o melhor momento para poder ter essa relação sexual. Então, da mesma maneira que a gente falou do aplicativo, só que é uma coisa muito mais tecnológica e muito mais bem controlada, é um ambiente muito mais bem controlado, né? Esse casal, então, vai ter essas relações naquele período mais indicado, mais fértil. Esse é o coito programado. Isso é uma técnica de reprodução assistida. A inseminação artificial é quando, normalmente, a gente tem uma dificuldade desse sêmen ser ejaculado dentro da vagina e conseguir encaminhar até o útero. Então, o que isso é feito? Isso é feito de forma artificial. É coletado esse sêmen, né? Então, o companheiro, ele coleta esse sêmen sofre um processamento e ele é, então, injetado intrauterino. E aí, espera-se que tenha uma gestação com a liberação do óvulo naquele período fértil. Quando a gente vai para as técnicas de alta complexidade, a gente, então, tem a fertilização in vitro, que é a mais famosa. Então, fora do organismo, você junta o sêmen e junta o óvulo materno, e então, quando esse embrião se desenvolver, esse embrião, então, é transferido para dentro do útero. Vitor, nesse caso, a geração de bebês múltiplos ainda é um fator comum? Pode acontecer, já diminuiu muito. No passado, a medicação utilizada para poder induzir a ovulação nessas mulheres, então, durante o período, né, fazia com que a gente tinha um risco maior de gestações múltiplas, né? Agora, nesse ambiente, sendo um pouco mais controlado e com a utilização de novas drogas, o número de gestações múltiplas, né, de gemelares, diminuiu. Mas pode acontecer também quando ocorre a transferência de mais de um embrião nos casos da fertilização in vitro. Então, quando é feito fora do organismo essa formação desses embriões vão ser transferidos para dentro do útero. De preferência, o ideal é que seja transferido apenas um embrião, né? Mas a nossa legislação permite que seja inserido 2 ou mais, dependendo da idade da paciente e dependendo de cada caso. Então, nesses casos, se você transferir mais de um embrião, você vai ter um risco maior de que todos eles vinguem, né? E você tem, então, uma gestação múltipla. A gente pode falar em probabilidade de sucesso desses tratamentos após os 40 anos? Sim, após os 40 anos a gente tem sucesso. Tanto na forma natural, assim como na reprodução assistida, as chances de gestar diminuem. Porque não é só o ambiente ovariano que conta, não é só a qualidade dos óvulos ou da quantidade deles, mas também todo um fator uterino e toda a condição dessa mulher de conseguir levar essa gestação em frente. Mas a gente consegue resultados, sim. Marcelo, o Vitor falou de uma coisa, né, que me faz te perguntar sobre a saúde geral da mulher. É importante que a mulher também tenha uma vida saudável? Sim. Que ela cuide da sua saúde também para pensar em ter uma gravidez?
Sim, isso faz parte justamente desse cuidado pré-concepcional, né? E é importante a gente, se pensa sobre uma gestação, se a gente deseja desenvolver uma gestação, as condições de saúde do casal, elas são muito importantes para que esse processo de gestação seja o mais tranquilo possível. E ser o mais tranquilo possível, inclusive havendo as questões não planejadas durante a gestação, né? Então, a gente pode ter problemas em relação ao curso da gestação, mesmo em indivíduos que tenham ausência de fatores de risco para determinadas condições. Mas quanto melhor a condição de saúde do casal, melhor o enfrentamento disso, inclusive em relação à rede de suporte de complicações, como, por exemplo, as alterações do desenvolvimento fetal, ou questões que vão envolver antecipação do trabalho de parto, por exemplo, que são coisas que parecem, no primeiro momento, impossíveis de acontecer, ou algo que a gente imagina que não vai acontecer, mas que tem uma chance, né? Existe a possibilidade de que isso aconteça. E quando o casal está muito preparado, está unido em relação ao processo de gestar, o enfrentamento é muito maior, muito melhor, né, desse processo. Justamente porque envolve uma necessidade de rede de suporte para poder reorganizar a vida em relação ao planejamento inicial. Então, às vezes eu imaginei uma gestação de baixo risco, de risco habitual, e aí por alguma questão veio uma gestação de alto risco ou que está precisando de um determinado tipo de acompanhamento. Quando a gestante tem apoio, tem rede de suporte, seja diretamente da parceria que ela esteja, ou seja da rede de apoio familiar, você tem um sucesso muito maior em relação ao pós-natal imediato e em relação à evolução e segmento, justamente por conta desse apoio, dessa necessidade de adaptação das vidas e das rotinas. E isso só é tão melhor ou tão mais possível quando as nossas condições de saúde prévias, né, física e mental, estão em ordem. Física e mental. A mental também é fundamental que esteja em dia. Sim, inclusive você tem questões muito específicas para você abordar quando você vai falar sobre fertilização in vitro ou sobre intervenções de mais alta complexidade, justamente nesse tocante. Por quê? Quando você vai se planejar, você às vezes cria um universo em que só desfechos favoráveis são possíveis, né? E às vezes você vê casais despendendo muito dinheiro em relação ao processo de fertilização, em que todos os planos são de sucesso em relação a isso, e o meio do caminho é cheio de incertezas. Então as complicações obstétricas, elas acontecem, as questões às vezes de insucesso em relação à gestação, ou da gestação ser interrompida, ou de complicações imediatamente após o parto, elas acontecem. E às vezes a gente não se planeja para isso, né? A gente só enxerga o caminho de sucesso. É muito comum, quando a gente fala sobre gestar, que a noção individual, a noção do casal, seja de planos que são só positivos. E ao longo do caminho, os problemas eles acontecem. Então, existem riscos em relação a gestar, mesmo para pessoas que não têm fator de risco ou que não tenham isso no seu plano inicial. E é muito importante a gente abordar isso, porque às vezes você faz um investimento como um sonho de vida e ao longo do caminho você vai quebrando essa ideia de realidade presumida. E isso é muito frustrante e causa muito sofrimento para o casal, né? Então imagina, você planejou, investiu todos os recursos que você tinha, as reservas para poder fazer uma fertilização in vitro, e aí tem uma alteração de desenvolvimento e você não consegue concluir a gestação. Ou você implantou um determinado número de embriões e nenhum deles conseguiu completar o ciclo, ou completou e teve uma alteração de desenvolvimento. Isso é muito frustrante, às vezes isso não foi conversado ou não se pensou nessa possibilidade, né? E é importante a gente pensar que essas coisas elas acontecem. Certo. Vitor, diante de todo esse contexto, né, de tudo que a gente conversou aqui, da sua experiência, eu queria que você desse, né, uma dica, né, falasse algo para os casais que estão pensando em engravidar, que estão nesse momento, estão com dificuldades, né, o que eles precisam fazer, uma dica mesmo de conforto e de alguém que entende do assunto. Sempre comento com os casais que procuram a gente, Glaucia, que a primeira dica é que o casal tem que estar junto, né? Como o Marcelo comentou,
essa aliança, essa parceria de um casal tentante, assim como eles costumam se chamar, né, os tentantes que estão tentando engravidar, é importante que essa aliança esteja bem fundamentada, que a comunicação esteja muito bem alinhada, que eles possam ouvir as demandas um do outro e justamente essa questão de frustração e realidade. Então, o casal tem que estar se cuidando, né? Eu acho que a palavra é cuidado. Se cuidando de si, né? E cuidando um ao outro também. E outra coisa é que o processo de gestar, né, de engravidar, ele é um processo natural. Mas como a gente sabe, várias coisas podem acontecer, né? Pode ser que aconteça, como o Marcelo comentou, algum obstáculo no meio do caminho. O mais importante é saber buscar ajuda e ter sempre esse aconselhamento. Mesmo que um casal procure um aconselhamento antes de um ano, por exemplo, um casal jovem, né? Antes dos 35 anos, eles não estão tentando nem há um ano ainda, mas eles foram procurar uma orientação. Só de buscar essa orientação é bom, por quê? Porque daí a gente consegue criar uma rede de acolhimento e acalmar esse casal, explicar, né, tirar as dúvidas, porque muitas vezes os medos, eles vão das dúvidas que a pessoa tem. Então, o mais importante é isso, o casal ele está junto nesse processo e sempre buscar algum tipo de acompanhamento em saúde para que possa ser orientado com informação fidedigna, né? Porque a gente sabe que hoje em dia na internet também, com a navegação de diversos sites que podem falar uma série de coisas que não são verdade. Então, eu acho que o mais importante é isso, é conseguir tentar viver essa experiência de forma harmoniosa e tranquila para o casal. Palavras de quem realmente entende do assunto. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi ótimo. Obrigado, gente, eu agradeço estar aqui com vocês. Marcelo, nem preciso falar, muito obrigada mais uma vez. Sempre um prazer, Glaucia. E obrigada também você aí de casa por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Foi muito bom ter você conosco até agora. Quer assistir novamente esse programa, já sabe, né? youtube.com/Hospital de Amor, vai lá na playlist Hora da Saúde, assiste novamente, compartilhe com quem você quiser. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!